Existe uma frustração silenciosa que poucas pessoas admitem em voz alta. Ela não aparece em conversas superficiais, não surge em redes sociais, mas cresce por dentro, ano após ano. É a sensação de ganhar mais e, mesmo assim, continuar no mesmo lugar. O salário aumenta, a renda melhora, algumas contas ficam mais fáceis de pagar, mas a tranquilidade nunca chega, a segurança nunca se estabelece e o dinheiro, misteriosamente, nunca parece suficiente. Isso não acontece por azar. Não acontece por falta de esforço. E, na maioria das vezes, não acontece por falta de inteligência. Acontece por causa de um erro específico, profundo e quase invisível. Napoleon Hill observou esse padrão repetidas vezes ao estudar milhares de pessoas ao longo de décadas. Ele percebeu que muitos indivíduos melhoravam de vida externamente, mas permaneciam estagnados internamente. E essa estagnação interna sempre cobrava seu preço financeiro. O erro não está em ganhar pouco. Está em pensar pequeno mesmo quando se ganha mais. A maioria das pessoas acredita que crescimento financeiro vem automaticamente com aumento de renda. Mas isso é uma ilusão perigosa. Ganhar mais não muda sua vida. Mudar sua estrutura mental é o que muda. Quando a estrutura interna permanece a mesma, todo aumento externo é absorvido pelo mesmo padrão antigo. O dinheiro entra e desaparece. Napoleon Hill dizia que o dinheiro segue o padrão mental dominante da pessoa. Ele não cria um novo padrão sozinho. Se alguém viveu a vida inteira no modo sobrevivência, mesmo ganhando mais, continuará tomando decisões de sobrevivência. E decisões de sobrevivência nunca constroem crescimento. Elas apenas evitam o colapso imediato. Esse é o erro central. Confundir alívio com progresso. Alívio é pagar contas com menos aperto. Progresso é construir algo que não existia antes. A maioria das pessoas usa o aumento de renda para aliviar tensões acumuladas. Mais conforto, mais consumo, mais compensações emocionais. Isso parece justo e, até certo ponto, é humano. Mas quando todo aumento de renda vira apenas melhoria de estilo de vida, o dinheiro nunca cresce. Ele apenas se adapta ao novo nível de gasto. Napoleon Hill chamava isso de expansão desordenada. A Bíblia chama de falta de administração. É como aumentar o tamanho do recipiente furado. Entra mais água, mas continua vazando. O erro não está em melhorar de vida. Está em não mudar a lógica com que se lida com o dinheiro. Se a lógica continua sendo, eu mereço gastar porque sofri, eu preciso aproveitar agora. Depois, eu penso no futuro. Então, o futuro nunca chega. O dinheiro cresce onde há intencionalidade, não onde há compensação emocional. Esse erro se manifesta de várias formas. A pessoa ganha mais e imediatamente ajusta o padrão de vida para consumir tudo o que entra. Não sobra, não se acumula, não se constrói base. Ela acredita que isso é normal. E de fato é comum, mas comum não é saudável. Napoleon Hill observou que pessoas financeiramente bem-sucedidas agem de forma oposta. Elas mantêm o padrão de vida controlado mesmo quando a renda cresce e direcionam a diferença para a construção. Construção exige paciência e paciência exige maturidade emocional. Aqui está outra verdade incômoda. O dinheiro não cresce na mão de quem precisa dele para se sentir bem. Quando o dinheiro vira fonte de validação, ele perde a função de ferramenta e passa a dominar decisões. A Bíblia alerta que onde está o tesouro, ali estará o coração. Isso não é condenação do dinheiro. É um alerta sobre dependência emocional. Napoleon Hill reforçava que pessoas que usam dinheiro para preencher vazios internos sempre terão dificuldade em acumulá-lo. O erro que impede o dinheiro de crescer é tratar aumento de renda como licença para relaxar a disciplina. Mas disciplina não é algo que se liga e desliga conforme a fase da vida. Ela precisa crescer junto com a renda. Quanto mais você ganha, maior precisa ser sua clareza. Quanto mais entra, mais estruturado você deve se tornar. Caso contrário, o dinheiro passa por você, mas nunca fica com você. Outro aspecto desse erro
é a ausência de propósito financeiro definido. Muitas pessoas ganham mais, mas não sabem exatamente para quê. Não existe um objetivo claro. Não existe um plano concreto. Existe apenas o hábito de gastar e reagir. Sem propósito, o dinheiro perde direção. E tudo que não tem direção se dispersa. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que riqueza sem propósito se transforma em ansiedade. E ansiedade gera decisões ruins. A Bíblia fala de visão como elemento central da prosperidade. Onde não há visão, tudo se perde. Quando alguém não define o papel do dinheiro na própria vida, o dinheiro assume o controle. E esse é um erro silencioso. Você começa a trabalhar mais, a se preocupar mais, a depender mais, mas nunca se sente seguro. Porque segurança não vem da renda, vem da estrutura. Estrutura financeira significa saber exatamente quanto entra, saber exatamente quanto sai, decidir conscientemente quanto construir, proteger o que está sendo construído. Sem isso, ganhar mais apenas aumenta a complexidade do problema. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas não é pobre por falta de dinheiro, mas por falta de organização mental. E organização mental se reflete diretamente nas finanças. Outro ponto crítico desse erro é a confusão entre crescimento e status. Muitas pessoas usam o aumento de renda para provar algo para os outros, para mostrar que chegaram lá, para se diferenciar. Mas status consome recursos que poderiam gerar liberdade. A Bíblia chama isso de vaidade. Napoleon Hill chama de desperdício de energia vital. O dinheiro cresce quando é usado para ampliar opções futuras, não para impressionar no presente. Toda vez que você usa aumento de renda apenas para elevar a aparência, você sacrifica margem de segurança. E margem de segurança é o que permite crescimento sustentável. Sem margem, qualquer imprevisto vira crise. Qualquer erro vira retrocesso. Qualquer oportunidade vira risco. O erro que impede o dinheiro de crescer também está ligado à ausência de sistemas. Muitas pessoas dependem exclusivamente de força de vontade. Elas prometem que agora vai, que dessa vez será diferente. Mas força de vontade cansa. E quando cansa, o padrão antigo retorna. Napoleon Hill ensinava que hábitos vencem intenções. E a Bíblia reforça que a perseverança produz fruto. Se você não cria sistemas automáticos de organização, reserva e construção, o dinheiro sempre será vulnerável às emoções do momento. Outro elemento importante: ganhar mais frequentemente aumenta o medo de perder. Esse medo faz com que algumas pessoas evitem investir em conhecimento, estrutura ou planejamento. Elas se agarram ao dinheiro como defesa emocional. Mas o medo também impede crescimento. Napoleon Hill dizia que o medo paralisa a inteligência, e dinheiro parado por medo também não cresce. A matemática da prosperidade exige equilíbrio entre proteção e movimento. Quem gasta tudo não cresce. Quem segura tudo também não cresce. Crescimento vem de decisões conscientes, não extremas. O erro central continua sendo o mesmo: não evoluir internamente na mesma velocidade que a renda evolui externamente. Quando isso acontece, o dinheiro sempre encontra um jeito de escapar. Ele escapa em gastos invisíveis, em decisões impulsivas, em oportunidades perdidas, em estresse constante. E a pessoa passa a se perguntar: por que eu ganho mais e continuo apertado? A resposta não está fora, está dentro. Napoleon Hill afirmava que todo resultado financeiro é reflexo direto da identidade financeira da pessoa. Se sua identidade não muda, o resultado não muda. A boa notícia é que esse erro pode ser corrigido. E a correção começa com uma decisão simples, mas poderosa: tratar todo aumento de renda como oportunidade de estruturar, não apenas de consumir. Isso significa definir um percentual fixo para a construção, resistir ao impulso de elevar o padrão de vida, imediatamente criar metas claras de médio e longo prazo, fortalecer hábitos antes de buscar recompensas. Isso não é privação, é estratégia. A Bíblia chama isso de sabedoria. Napoleon Hill chama de inteligência aplicada. Quando você muda essa lógica,
algo interessante acontece. O dinheiro começa a obedecer. Você deixa de correr atrás dele e passa a direcioná-lo. E direção muda tudo. Você passa a sentir mais controle, menos ansiedade, mais clareza. E clareza gera crescimento. Ganhar mais deixa de ser um evento emocional e passa a ser uma ferramenta estratégica. Se você corrigir esse erro agora, não importa quanto você ganhe no futuro. Você saberá o que fazer. Mas se continuar repetindo o mesmo padrão mental, todo aumento será apenas um alívio temporário. O dinheiro não cresce onde não há estrutura, não se fixa onde não há propósito, não prospera onde não há disciplina. Esse é o erro que impede seu dinheiro de crescer, mesmo quando você ganha mais. E agora que você o enxerga, a responsabilidade muda de mãos, porque consciência sempre exige decisão, e decisão define destino.